Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Estou vivendo, estou empreendendo e estou aprendendo. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a minha vida, né? Estou vivendo. Vou compartilhar com vocês sobre a minha experiência que eu tive no quartel. Fiquei 6 anos na aeronáutica. E nesse vídeo aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês porque eu recebo muita pergunta dos meus amigos, enfim, sempre quando eu falo que já servi, né, a aeronáutica, ou me pergunto por que eu saí, ou me pergunto como que foi a experiência de eu passar esses 6 anos. Então nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês, né, tudo que eu passei, vou tentar ser imparcial, né, na minha fala aqui, para quem quer ir e para quem não quer ir também. Então eu não vou falar mal e nem bem, eu vou falar o que eu passei, para que vocês possam tomar suas decisões, possam entender, né? Muitos querem ir, então eu não vou falar mal e nem bem. Eu vou falar a minha experiência para que vocês possam entender o que eu passei nesses 6 anos, tá bom? Peço que vocês deixem o seu like aí, assim você me ajuda a ajudar pessoas. Toda vez que você curte, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e compartilha meu conteúdo, você faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então a primeira parte, eu preciso trazer um resumo para vocês. Eu servi na aeronáutica em Santa Maria, né? A base aérea de Santa Maria. Fui em 2015, fui como recruta. Fiquei 4 anos como soldado, fui promovido a S1, que chamam, né? É uma categoria ali de soldado, então é soldado de primeira classe, fui promovido. E aí quando eu era para ir a cabo, eu preferi pedir para ir embora, né? Eu tinha chances de ir. Eu estava entre os primeiros, tinha cerca de 20 ou 30 vagas, não lembro. E eu estava ali entre os 10 primeiros para ser selecionado para ser promovido a cabo. E aí eu decidi que eu não iria seguir na carreira militar, né? Eu tinha mais 2 anos para cumprir, ou teria provas também que eu poderia fazer, e poderia ficar na aeronáutica, mas decidi sair da aeronáutica, né? Pedir a baixa que chamam. Na verdade, eu já há 2 anos antes de eu sair, eu já estava com o propósito de não querer mais ficar, né? Só que eu estava numa grande confusão interna, porque quando eu entrei lá na aeronáutica, lá em 2015, foi um dos melhores anos que eu tive. Teve muito aprendizado, muitas pessoas novas, né? Eu saí da minha cidade, fui para uma cidade totalmente desconhecida, não conhecia ninguém, e lá eu fui tendo várias experiências que jamais vou esquecer. Foi muito bom aquele período. Por mais que é um período um pouco que a gente sofre, acorda cedo, faz várias coisas que não é do nosso cotidiano, né? Sai bastante do padrão, a gente passa algumas dificuldades, né? Entre aspas, mas foi um período que eu mais cresci até então, foi um período onde eu aprendi muito e foi muito bom. Após esse primeiro ano, onde era tudo novidade, começou a rotina normal, que é um quartel, né? Passou todo aquele tempo de recrutamento e tudo mais, né? As coisas começaram a se enquadrar ali e tomaram um rumo. E depois daquilo, eu comecei a gostar e tudo mais, né? Por um tempo e estava tudo bem. Só que daí, na época de eu ser promovido lá para ir para S1, que chamam, né? Soldado de primeira classe, aconteceu algumas coisas que eu não concordei ou não gostei, que era o sentido assim que todo mundo falava, né, que se estudasse, tu ia conseguir ficar nas melhores colocações dentro do recrutamento interno lá, né, dentro do curso interno onde eu ia ser promovido. Chegava em casa, estudava e passei por um tempo assim estudando para eu ir bem colocado nessa prova lá da seleção interna, para eu poder mudar de seção, para eu ir para outro lugar, que eu queria trabalhar em outro lugar, né? E aí fiquei bem colocado dos 60 alunos, né? Fiquei em terceiro, foi uma vitória para mim. E aí chegou na hora de eu poder decidir, né, para o lugar onde eu queria, não pude ser escolhido, enfim, então toda essa questão foi tirando o meu gosto, né, por estar lá, porque eu não tinha um controle. Querendo ou não, o quartel, ele existe o sistema, né, eu não vou dizer nem que é bom e nem que é ruim, porque você precisa saber o que é bom para você e o que é ruim para você, tá bom? Então, para muitos, o quartel vai ser a melhor coisa do mundo e para outros vai ser a pior coisa do mundo. E para mim, eu vivi as duas coisas. No início, para mim, foi a coisa mais incrível que aconteceu e depois, por um período, né, foi a pior coisa que poderia ter existido na minha vida. Eu tava lá numa situação muito ruim, eu creio que tive alguns momentos de depressão, enfim, porque eu estava muito mal por algum período, fiquei alguns meses bem ruim de não querer ir, desanimado por aquele sistema. Só que aí depois, né, aconteceu várias coisas, troquei de seção, fui para outros lugares e aí as coisas ficaram normais, né? Então, só para vocês verem que eu fui de um pico muito bom
para algo muito ruim, e aí depois normalizou e eu saí. E hoje eu falo com muita gratidão pela Força Aérea, né, pela instituição. Eu acho que é uma instituição muito digna, existem princípios muito bons lá dentro, mas o que mais me incomodou, que eu vou contar para vocês, são algumas pessoas dentro de instituições, né? Não é específico da Força Aérea Brasileira, não é específico do quartel, mas o serviço público por um modo geral, tá bom? Então, o serviço público, existe várias pessoas ali dentro que só estão por dinheiro, não são profissionais de excelência, não são profissionais que amam a profissão, são pessoas, né? Em todos os lugares tem isso, mas no serviço público tem muitas pessoas escoradas que falam, e essas pessoas, querendo ou não, se tu cai em um departamento, ou tu está abaixo de algumas lideranças assim, muitas pessoas são prejudicadas, né? Eu até então eu não cheguei a ficar sobre comandos, né, de pessoas assim, mas ao contexto geral me incomodava muito, porque eu, graças a Deus, fiquei num período ali, numa sessão, num departamento muito bom, eu gostava de fazer as coisas ali, né? Foi muito bom, mas o sistema completo ali, existem muitas pessoas que só estão pelo dinheiro, pessoas que não gostam de fazer aquilo, mas são obrigadas a fazer, então tem uma atmosfera muito pesada que eu não gostei. Mas se tu for falar com outras pessoas, tem pessoas que amam aquilo e aquilo lá é muito bom, mas para mim ao longo do tempo começou a me fazer mal, porque todas as ideias que eu levava, tudo que eu queria melhorar, ou tudo que eu queria fazer, não aconteciam, né? Porque aquilo lá tem o seu próprio andar, não adianta uma pessoa bem intencionada, precisa seguir o sistema. Então, se o sistema for bom para você, você vai gostar, mas só que se o sistema começar a te aprisionar ou a te segurar, você vai se sentir preso, né? E não vai ser tão bom. Então, o que eu teria para trazer aqui, né, sobre a minha experiência de 6 anos, que eu comecei a vir com esse sentimento de empreender, de liberdade, de poder crescer, e eu vi que lá dentro eu ia estar limitado a um sistema. Eu não poderia fazer as coisas como eu gostaria, não poderia criar as minhas próprias coisas, porque eu não poderia sair daquilo, né? Eu tinha que ficar naquilo lá, é o sistema que manda, né? Então, você precisa saber, se você tem vontade de ir para o quartel, tem vontade de seguir uma carreira militar, eu digo que é muito bom mesmo, desde que você aceite aquilo, desde que você queira aquilo. Se você não gosta de sistema, se tu não quer se submeter à opinião dos outros, se tu não quer seguir o que os outros falam, né? Você não pode querer ir para uma carreira militar ou algo assim, porque você vai se sentir aprisionado. E eu, como comecei com essa minha individualidade, de querer me expressar, de me expor, de falar as coisas que eu penso, de falar aquilo que eu gostaria, então eu comecei a ver que se eu ficasse lá, seria um problema maior para mim. Então, os 6 anos que eu fiquei lá foi muito bom, onde eu aprendi, cresci bastante e aproveitei esses 6 anos, mas eu vi que se eu ficasse lá, né, ou seguisse carreira, aquilo ia me fazer mal, porque eu ia me sentir preso, né? Eu ia servir aquilo, sendo que eu não queria ter aquilo como um serviço, né? Então é uma coisa bem lógica, mas faz total diferença. E hoje eu decidi, né, servir aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, né? E tudo isso trazendo a questão espiritual, que eu creio que Deus tem coisas grandes para mim, então eu não posso ficar abaixo de um sistema. Eu preciso estar livre, né, para Deus operar na minha vida. Então a grande questão, a grande decisão que eu tive na minha vida foi isso, foi entender que Deus espera que eu faça coisas maiores, e se eu ficar naquele departamento ou naquela instituição, eu não conseguiria cumprir o meu propósito. Mas eu deixo bem claro que para muitos o propósito é seguir uma carreira militar. Para muitos, como eu tenho experiências e sei de pessoas que o propósito daquela pessoa é estar naquela instituição. Então você precisa ter bem claro na sua vida o que você quer para a sua vida. Você precisa saber disso, você precisa buscar. Eu demorei muito tempo até entender, e quando eu entendi, eu saí de lá, né? Foi muito bom, sou muito grato, mas eu saí no momento certo, graças a Deus. Se eu tivesse saído 2 anos antes, não seria o melhor momento. Enfim, né? Então eu saí no momento certo, na hora certa, para poder fazer minhas coisas e ter uma tranquilidade de viver bem agora, né? Se fosse antes, talvez eu sairia desestruturado.
mas eu esperei o tempo certo, Deus confirmou no meu coração e eu saí. Então, o que eu teria para passar para vocês é isso. O quartel é muito bom, mas você precisa saber o que é bom para você. Para mim foi muito bom por um tempo e depois num tempo deixou de ser bom. Por isso que eu saí. E a instituição fica lá, sou grato a ela, mas fui eu que mudei, então eu que tenho que sair, não é eu querer mudar o sistema. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, espero ter esclarecido para vocês, né? Qual que é a minha opinião, por que eu saí, se é bom ficar, se não é. Tudo vai depender de você. O quartel é tão bom quanto pode ser tão ruim. Vai depender daquilo que você quer para sua vida. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.